segunda sessão preparatória da 11ª legislatura, os parlamentares elegeram a mesa diretora que vai conduzir os trabalhos pelos próximos 2 anos. A chapa única, Harmonia e Independência, formada pelos deputados Jorge Pisciani, presidente, Wagner Montes, primeiro vice-presidente, André Siciliano, segundo vice-presidente, Marcos Vinícius, terceiro vice-presidente, Carlos Macedo, quarto vice-presidente, Geraldo Pudim, primeiro secretário, Samuel Malafaia, segundo secretário, Fábio Silva, terceiro secretário, Pedro Augusto, quarto secretário, Zito, primeiro suplente, Bebeto, segundo suplente, Renato Cosolino, terceiro suplente e Márcio Canella, quarto suplente, recebeu 65 votos a favor e 5 contrários da bancada do PSOL. Quando a contagem dos votos chegou ao número necessário, as galerias comemoraram a escolha da nova mesa diretora. Ao assumir a cadeira da presidência pela 5ª vez, Jorge Pisciani disse que vai fazer uma gestão austera da casa. Os momentos são difíceis. O Brasil passa por uma grave crise política e econômica. Haverá redução significativa das receitas tributárias do Estado. O Estado vai perder a arrecadação de royalties, de ICMS, de IPVA, né? Assim como as prefeituras estão perdendo de ITBI, dos repasses federais. Ficará mais difícil contratar operações de crédito. E a Assembleia vive o seu 12º em função da arrecadação das receitas tributárias líquidas. Na medida que as receitas caem, o orçamento da Assembleia diminui. A Assembleia não terá problema no seu custeio, nem em possíveis investimentos, em função do seu fundo. Mas tem que ter cautela na questão dos gastos com o pessoal, porque a queda de arrecadação pode nos levar a ferir a lei de responsabilidade fiscal. Então a primeira medida é de austeridade para evitar isso. Momentos difíceis, aperta-se o cinturão. Funcionamento da casa. Apresentaremos na mesa diretora diversas medidas, não só do ponto de vista adequar o funcionamento da casa, que vai desde a questão do horário de funcionamento, a fim de enfrentar o grave transtorno da quantidade imensa de obras na cidade do Rio de Janeiro, que prepara o Rio de Janeiro para as Olimpíadas, né? Sem prejuízo do horário de funcionamento, mas readequando esse horário. Bolsa Educação. Vamos tomar uma medida saneadora em relação à Bolsa Educação, extinguindo a Bolsa Educação e criando a Bolsa de Reforço Escolar, que tem a finalidade de incentivar a colocação dos filhos dos funcionários em escolas públicas, incentivar o ensino público, né? Essa bolsa ela será única, independente do número de filhos, pago. Com isso evita-se qualquer possibilidade de manipulação ou de fraude que já houve no passado, que levou essa casa a caçar duas deputadas, e ainda hoje tem 6 respondendo na Justiça. Então nós vamos eliminar em completo, mas a finalidade ela é de austeridade, porque vamos economizar pelo menos 15 milhões nessa conta ao longo do ano que vem. Redução dos gastos. Vamos economizar em torno de 3 milhões com selos. Nós vamos, em tempos de internet, a utilização de cartas diminuiu muito, então nós vamos reduzir para 1/3 as cotas de selos, de 3 mil para cada deputado por mês para 1.000. Então isso dará uma redução de aproximadamente 3 milhões ano. Mudança na mesa diretora. Vamos tornar a mesa mais democrática, transformando os suplentes em vogais, para que todos os 13 possam votar, porque senão a decisão, na verdade, é por 5 votos, né? E dessa forma passa a ser pelo menos por 7. Retorno dos funcionários da Alerj e auditoria da folha de pagamento.
Vamos fazer retornar a LERJ todos os funcionários da LERJ que estão cedidos, para reexaminar cada sessão que houve. Vamos auditar a folha de pagamento de ativos e inativos. Recuperação do Palácio Tiradentes e investimentos na área cultural. Vamos recuperar o Palácio Tiradentes e transformá-lo num museu vivo, com exposições permanentes. Estou criando uma comissão, com o primeiro secretário, nosso segundo secretário que é engenheiro, mais o deputado Luiz Paulo representando a presidência, para que em 60 dias, procurado o IFAM, a gente reforme. Não faremos o prédio novo, vamos manter o parlamento aqui, até porque é só assistir o filme Getúlio e depois ir ao Palácio do Catete e ver o que aconteceu com o Palácio do Catete. Manutenção de prédio histórico no Brasil e no Rio de Janeiro precisa de manutenção, de recursos. Com a Assembleia funcionando, nós temos esses recursos. Se nós doarmos para fazer um museu, em 5 anos isso aqui acaba, né? E a história do Palácio Tiradentes, ela é extremamente importante. Além do mais, nós vamos investir fortemente na área cultural, né? Estamos fortalecendo o Departamento Cultural da Assembleia para que tenhamos exposição permanente e nós possamos daqui ser irradiador da cultura e do turismo no corredor cultural do Rio de Janeiro, da Praça Mauá até a Lapa, fazendo uma relação direta com o Centro Cultural Banco do Brasil, com o MAR, com o MAN, com as bibliotecas e divulgando o calendário de eventos do outro para que a gente possa cada vez mais ter mais turistas no Rio de Janeiro, fortalecendo a economia e fazendo com que seja a vocação do Rio de Janeiro, né, do centro do Rio de Janeiro, de ter vida, das pessoas morarem aqui, se hospedarem aqui, visitarem aqui. E aí não só a história do Parlamento do Rio, mas a sua colocação geográfica ajuda enormemente nisso. Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado e fortalecimento das câmaras técnicas. Vamos retomar com força o Fórum de Desenvolvimento Econômico, tem a jornalista Geisa Rocha como secretária. Vamos criar uma coordenação com 5 ou 6 deputados especialistas por área para atuarem numa coordenação acima da Secretaria-Geral, sem nenhum tipo de cargo, mas que possam atuar nas câmaras técnicas e discutir momentos hoje que são extremamente importantes. Hoje é preciso discutir a questão do petróleo, a questão da Petrobras, como isso influencia a economia brasileira, mas sobretudo a economia do Estado do Rio de Janeiro e de todos os seus municípios. Então as medidas serão muitas, né, mas nada será feito pela cabeça do presidente. Ela é uma discussão coletiva dos 13 membros da mesa, depois levado ao Colégio de Líderes e ao plenário, que é soberano para aprovar ou rejeitar essas decisões. O parlamentar também falou das dificuldades que o Rio vai enfrentar com a crise hídrica e com a crise do petróleo. Certamente o assunto crise hídrica e petróleo estarão no centro dessas discussões. São 2 temas muito vigorosos que provavelmente ensejarão não CPI investigativa somente, mas sobretudo propositiva, buscando as causas e buscando os seus efeitos, mas sobretudo apontando caminhos que o Rio de Janeiro pode tomar. Por exemplo, na questão do petróleo e da Petrobras, há que se levar ao Congresso Nacional, a partir da Assembleia do Rio, dessa discussão, a mudança novamente do regime de partilha para o regime de concessão. Houve um grave erro político ao mudar o regime de concessão no momento que havia investimentos maciços, nacionais e internacionais, e que agora a Petrobras, já se imaginava que a Petrobras não teria capacidade de participar de todos os projetos. Hoje a Petrobras não tem capacidade de investimento, já não tinha, e hoje mais ainda com mais dificuldade de contratar créditos. Então o regime de partilha é um desserviço ao povo brasileiro e numa situação de extrema gravidade, porque nós saímos de um barril de 100, 110 dólares para um barril de pouco mais de 40 dólares. E os especialistas já apontam que essa não é uma crise passageira, que o petróleo vai ficar nesse entorno aí até 2020, pelo menos.
e talvez nunca mais volte a esses patamares. Então vai ser com competitividade, aumento de produtividade, redução de custo, melhoria de gestão, que nós vamos apontar caminho para o Rio de Janeiro. E a indústria de petróleo, ela, da mesma maneira que a questão hídrica é fundamental para qualquer sociedade, a indústria de petróleo é fundamental para a vida na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e nas outras cidades. Ao fim da cerimônia, Jorge Pisciani recebeu os cumprimentos de autoridades, como o prefeito Eduardo Paes e o governador Luiz Fernando Pezão, no gabinete da presidência. Pezão disse que com a eleição da mesa diretora, tem certeza que o relacionamento com a Alerj vai continuar sendo muito positivo. O legislativo nesses 8 anos nossos foi respeitando a interdependência dos poderes. O legislativo sempre foi um legislativo sempre muito proativo com a gente. E eu tenho certeza que a gente vai continuar com essa parceria muito forte.